Olha, faz mais de 20 anos que a gente não viu uma mudança tão grande no nosso Código de Trânsito. E são alterações que mexem com o dia a dia de todo mundo que anda na rua, seja dirigindo, pilotando ou pedalando. Agora a gente vai entender os pontos mais importantes. E quem está por trás de tudo isso? É a Lei 14.071. Desde abril de 2021, dezenas de novas regras entraram em vigor. Bora entender o que isso significa na prática, no nosso cotidiano? Para a gente se organizar, nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que o código precisava mudar. Depois, a gente mergulha nas alterações para motoristas em geral. Depois, foca nos motociclistas e ciclistas. Aí a gente vê as mudanças no sistema e fecha com uma reflexão sobre o futuro. Pois é, o código lá de 1997, na época em que foi criado, era um marco, sabe? Serviu de referência até fora do Brasil. Só que o tempo passa, né? Mais de 2 décadas depois, o trânsito mudou, a tecnologia evoluiu e a lei precisava correr atrás para acompanhar tudo isso. E a ideia por trás dessa reforma era bem clara. Não era só mudar uma regra aqui e outra ali. O objetivo era deixar o sistema todo mais ágil, mais simples e principalmente mais conectado com esse mundo digital que a gente vive hoje. E, gente, para ter uma noção do tamanho da coisa, foram 57 alterações diferentes no código. Isso mesmo, 57, incluindo mudanças, coisas novas e até regras antigas que foram revogadas. Ou seja, não foi pouca coisa não, foi uma reforma e tanto. Beleza, agora vamos ao que interessa na prática, né? Começando por aquelas mudanças que valem para todo motorista, sem exceção. Se tem CNH na carteira, isso aqui é importante. Sabe aquela dúvida que todo mundo tem? Levei uma multa, mas quanto tempo o órgão de trânsito tem para me avisar sobre ela? Antes, essa era uma área meio cinzenta, não tinha uma resposta tão clara. Pois é, agora a regra é clara. O órgão responsável tem, no máximo, 180 dias para enviar a notificação da multa. E, se a pessoa entrar com uma defesa prévia, esse prazo aumenta para 360 dias. Isso dá uma segurança muito maior para todo mundo, né? Fim daquela agonia de não saber se a multa vai chegar. E tem outra situação clássica. O carro está no nome de uma pessoa, mas foi outra que dirigiu e cometeu a infração. Qual é o prazo para indicar quem era o motorista de verdade e transferir os pontos? A boa notícia é que a nova lei dobrou esse prazo. Antes, eram só 15 dias. Agora, são 30 dias, contados a partir do recebimento da notificação. Isso dá um fôlego a mais para o dono do carro resolver tudo direitinho, sem correria. Agora, vamos falar de um pessoal que recebeu umas regras bem específicas nessa nova lei: os motociclistas. Para quem anda sobre 2 rodas, tem algumas novidades importantes para ficar de olho. Basicamente, foram 2 pontos principais que mudaram para eles: a questão do farol aceso durante o dia e as regras sobre o uso da viseira do capacete ou dos óculos de proteção. Vamos dar uma olhada no que mudou em cada caso. Aqui a mudança foi grande, viu? A multa ficou bem mais leve. Pilotar com o farol apagado deixou de ser uma infração gravíssima, daquelas que podiam até suspender a carteira, e virou uma infração média. A multa caiu pela metade e agora são 4 pontos na CNH. Mas olha, nem tudo ficou mais leve. No caso da viseira, a coisa apertou. O que antes era uma infração leve, agora subiu para a categoria de infração média. A multa aumentou e ainda pode dar retenção do veículo até a situação ser resolvida. Aqui a segurança falou mais alto, com certeza. Falando em segurança, a nova lei também olhou com mais carinho para os ciclistas, que, convenhamos, são um dos grupos mais vulneráveis no nosso trânsito. A gente já sabia que tinha que tomar cuidado ao passar por uma bike, né? Mas e se o motorista não respeitasse isso? Se passasse tirando fina, colocando o ciclista em risco, o que acontecia na prática? Pois é, a punição ficou mais severa. A infração, que era grave, pulou para gravíssima. Isso quer dizer que a multa também aumentou bastante. Foi para quase R$ 300. É um recado bem direto. Esse tipo de risco não é mais tolerado. E tem mais novidade para proteger os ciclistas. Foi criada uma infração que simplesmente não existia antes. Pode parecer básico, mas antes não havia uma punição clara para quem parava o carro bem em cima da ciclovia. Agora tem. Então, a partir de agora, parar o carro na ciclovia ou ciclofaixa é infração grave. Isso significa uma multa de quase R$ 200 e, 5 pontos na carteira. A ideia é essa: manter esses espaços livres e seguros para quem está pedalando. Mas olha, as mudanças não foram só nas ruas para quem dirige. Elas aconteceram também nos bastidores, na própria organização e funcionamento do Sistema Nacional de Trânsito. São aquelas alterações que a gente não vê, mas que têm um impacto enorme.
E quando a gente fala do sistema, o grande nome é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é, digamos, o chefão que define as regras do jogo para todo o país. Por isso, é fundamental entender o que mudou por lá também. Primeiro, a composição do CONTRAN mudou. Agora, só ministros de Estado fazem parte. Outra coisa super importante, aumentou a transparência. Antes de qualquer regra nova sair, ela precisa ficar aberta para consulta pública por pelo menos 30 dias. O CONTRAN também deixou de ser uma instância para recursos de multas, e os municípios ganharam mais autonomia para agir. Bom, depois de passar por tantas novidades, de regras nas ruas até mudanças na estrutura do sistema, fica aquela pergunta, né? O que essa grande reforma toda significa para o futuro das nossas ruas e estradas? No fim das contas, a grande dúvida que fica no ar é: será que esse pacotão de 57 mudanças vai mesmo simplificar e modernizar o trânsito? Ou será que, na busca por mais segurança, a gente acabou criando novas confusões? Essa é uma resposta que só o tempo e o asfalto vão poder nos dar.